Boa noite, gente. Boa noite. Eu costumo sempre dizer que eu só ouvi os desencarnados a primeira vez. Agora os encarnados. Boa noite, gente. Boa noite. Agora sim eu estou no Mensageiro de Luz, né? É esse clima que a gente espera, né? É muito bom estar aqui mais uma vez, pelo convite da casa, nessa oportunidade de aprendizado, né? Essa oportunidade de trabalho que a gente tem nesse momento. E eu costumo dizer que aqui não se trata de uma palestra, se trata de uma conversa. Então nós vamos conversar, porque conversar é trocar. Eu vim aqui incumbido de tentar passar alguma coisa que eu entendi e vocês trocam me doando energia, bons pensamentos, muita paciência para que a gente possa ter uma noite muito agradável hoje. Só para me saber, tem alguém a primeira vez aqui? Nossa, amigo. Então, a gente sempre quando traz a conversa espírita, a gente vem acompanhado de um violão. Porque a gente acredita que a arte espírita, junto com a doutrina, nos leva em lugares que muitas vezes a prece não nos leva. É um mecanismo de transformação. Então a gente utiliza da música para que a gente possa ir lá dentro do nosso coração em alguns momentos e fazer essa transformação que a gente tanto luta para fazer. Hoje nós vamos falar sobre Justiça das Aflições, capítulo 5 do Evangelho. Eu não sei vocês, mas eu me identifico muito com esse capítulo, né? É um capítulo recorrente nos meus evangelhos, eu abro ele muito, eu até penso que é o evangelho que está marcado, mas não adianta, eu vou no evangelho do outro e abro o mesmo capítulo. É porque sim, a gente ainda passa por muitas aflições. A gente está aqui para que a gente possa nos transformar através delas. E é interessante a gente conversar sobre elas, porque eu digo que o verbo do momento sempre é compartilhar, é trocar um com o outro conhecimentos, é sempre trocar esses fluidos e essas energias através sempre dos ensinamentos do Cristo, é dividir sobre o Consolador prometido. Não é tese minha, Jesus disse e o João registrou isso: me amai e observai a minha lei, que eu rogarei ao Pai o Consolador prometido. Então hoje é Ele que nos reúne aqui. Para começar, falando em Justiça das Aflições, nós vamos começar com uma canção. Ela se chama Justiça e Fé. Eu sei que o ambiente está super preparado, a gente está sempre muito amparado. Mas se a gente quiser vibrar por esses irmãos que aqui estão, que essas cadeiras com certeza não estão vazias. Aos olhos de alguns conseguem ver, aos olhos de outros ainda não. Mas com certeza que é um hospital que atende muitos e muitos corações. Então que a gente possa, através dessa música, vibrar para esses irmãos. Um coração repleto de esperança, traçavas tantos planos de alegria, e os sonhos adornavam-te os dias. E aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza e a solidão. Voltaste com os olhos para o céu, como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Chora, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos.
Persistais, acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz, e hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persistas, acenda a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro, e assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, eu escolhi essa música para o início dessa conversa porque tem uma frase que me chama muito atenção nessa canção, nesse poema, que é: ninguém semeia dor e colhe paz. E nós vamos falar sobre isso essa noite um pouco. Porque quando a gente fala sobre justiça das aflições, nós temos que tomar muito cuidado para não banalizar a dor do outro. A gente precisa tomar muito cuidado com a dor do próximo. Porque ainda imperfeito que somos, a gente ainda acha que a nossa dor é a maior de todas. Mas ela pode ser para nós. Por isso esse cuidado com a dor do próximo. Essas dores totalmente visíveis, fruto de calamidades, fruto de enfermidades, fruto de dificuldades materiais, mas também, sobretudo, as dores invisíveis, que são as nossas dores da alma. Aquelas dores que muitas vezes vêm conosco e a gente se pergunta: por que comigo? Por que está acontecendo agora? Que justiça é essa? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque aflições a gente sabe bastante o que é, né? Pelo menos eu sei. Mas a gente começa conversando um pouquinho sobre justiça. E aí eu lembro de um caso, numa cidade do interior, havia uma quadrilha de assaltantes, eram 3 pessoas. E eles passaram meses e meses observando uma família. E eles observavam a rotina da família. Quando o marido saía para trabalhar, quando ficavam sozinhos em casa, quando não tinha ninguém na residência. E eles foram observando o dia a dia. Até que um dia eles esperaram o marido sair de casa e os 3 foram até a residência. Um ficou no carro, outro ficou no lado de fora e o outro entrou para render a mãe e a criança que tinha 4 anos. E ali eles pediram para que ficassem num cômodo no canto e roubaram tudo que tinha de valor na casa. Botaram tudo dentro do carro. Quando o último saiu da casa, terminou de carregar o carro, voltou e deu um tiro na cabeça da mãe e da criança de 4 anos. As autoridades, obviamente, conseguiram prender a quadrilha e eles foram a júri. E lá, no júri, o marido pedia: por favor, façam justiça. Mas aí eu pergunto para vocês: que justiça? Se matar o assaltante, vai trazer a mãe e a filha de volta?
Se nós pegar esse assaltante e cortar em pedacinhos, vai trazer a filha e a mãe de volta? Então que justiça iria fazer naquele momento? Obviamente precisavam se prender eles, isolar eles da sociedade, porque senão eles iam cometer crimes. Mas estaria sendo feita a justiça ali? É porque nós temos um movimento muito ainda imperfeito. Nós esperamos a perfeição de alguém que ainda não é perfeito. Muitas vezes nós tiramos o foco e a confiança na divindade e colocamos toda a confiança no ser imperfeito, a justiça do homem. Porque hoje todos nós somos imperfeitos nesse mundo que aqui estamos. E como esperar perfeição de alguém que é imperfeito? Será que conseguimos? Lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, fala sobre a classificação dos espíritos, as ordens, né? E lá tem inúmeras qualificações ou características, a partir da pergunta 100, que casa muito com as nossas características aqui da Terra. De espíritos que ainda estão à procura da perfeição. Então, como a gente pode esperar uma justiça perfeita de alguém que é imperfeito? Nós estamos no mundo de expiação e prova, né? Então, só para recapitular, nós temos o mundo primitivo, que é aquele onde a gente age só por instinto, né? Que ainda não tem o pensamento. Depois nós viemos para o mundo de expiação e prova. Alguém reconhece esse mundo aqui? É o nosso, né? O mundo de expiação e prova é daquelas pessoas que têm o livre-arbítrio, mas ainda não sabem usar. E aí nós vamos para o mundo de regeneração. Ali nós conseguimos estar saindo um pouquinho da UTI, né? Está melhorando um pouquinho. No mundo de regeneração, nós já temos a ciência de pedir assim, ó, por favor, tira um pouquinho o livre-arbítrio daqui. Né? Eu não sei usar, tira um pouquinho de mim. E depois nós vamos ao mundo ditoso. Ditoso é quando a gente já prefere fazer o bem chorando do que o mal sorrindo, né? Então o mundo ditoso é aquele que alguém vai chegar para dizer assim, ó, o que tem para fazer hoje? Está livre na tua agenda? Aí ele diz, o que foi? Vamos fazer o mal? Aí ele diz, não, hoje não. Hoje eu vou ficar aqui sem fazer nada. A gente já tem a ideia que fazer o bem é o correto. E tem o mundo celeste, que esse nós não precisamos encarnar para isso. Eu acho que é difícil entender, né? A justiça divina, a justiça das aflições, a justiça dos homens. Para isso nós precisamos confiar em Deus. Todo mundo confia em Deus aí? Levanta a mão quem confia. Sabe por que eu faço isso, gente? Não é para saber quem confia, é para vocês não dormir. Ninguém pode dormir aqui, né? Então, todos nós confiamos em Deus, porque Deus é sabedoria suprema. Deus é causa primária de todas as coisas. Então, todo mundo acredita que Deus é justo. Correto? E a gente conhece também a lei de causa e efeito. O que é causa e efeito? Eu faço algo e algo tem uma consequência. Então, por exemplo, eu plantei essa florzinha e ela nasceu. Eu não plantei cenoura e nasceu a flor, né? Então eu planto bem, eu colho bem. A causa é o mal, o efeito é o mal. Então todo mundo aqui acredita que Deus é justo. Todo mundo acredita também que a causa é justa? Todo efeito da causa é válida. Então, se a causa é justa e Deus é justo, nós não podemos reclamar o que acontece conosco. Porque é tudo fruto do que a gente plantou. Ah, Fernando, mas eu não plantei lá para o fulano vir aqui e assassinar meu filho.
Talvez a gente não se lembre. Mas tudo é feito para que a gente possa melhorar. Confiar em Deus é um primeiro passo. Porque Deus ama todos da mesma maneira. Aquele que assassinou a criança e a mãe é amado por Deus pela mesma forma que é amado a gente. Aquele que cometeu um ato violento nas ruas é amado da mesma forma que o homem de bem trabalhador que não faz nada. Porque Deus sabe que o verme de hoje vai ser o anjo do amanhã. Ele sabe que o assassino de hoje vai ser o anjo do amanhã. E eu sei que é difícil a gente lidar com as nossas dores. Mas é preciso que a gente internalize isso para entender a justiça dos acontecimentos que passam em nossas vidas. Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já briguei muito com Deus. Eu já perguntei muito para Ele, por que comigo? Por que está acontecendo comigo? E na maioria das vezes Ele não me respondeu como eu queria. Eu lembro muito do Padre Fábio de Mello, todo mundo conhece. O Padre Fábio de Mello passou uma fase muito ruim na vida dele. Uma depressão muito forte. E cogitou em tirar sua existência. E numa entrevista a Luiz Trigueiro, André Luiz Trigueiro, André perguntou para ele: Padre, o senhor é um homem de Deus? Um homem que sempre levou a palavra do Cristo. Onde é que estava o seu Deus quando o Senhor tentou tirar a sua vida? Ele respondeu: estava no mesmo lugar. Era eu que não estava conseguindo acessar ele. É importante que nós nos atentamos nos acontecimentos da nossa vida, por mais dolorido que ele seja. Ele sempre está ali para nos ensinar alguma coisa. Na Gênesis, no capítulo 2, diz Deus a providência, item 28. Eu queria compartilhar com vocês. Diz assim, compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos a sua grandeza pela do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa, de uma imensidade de fenômenos. Isso aqui é só um trechinho, tem mais um pouquinho. Mas olha que interessante. Nós ainda somos tão imperfeitos que nós só conseguimos entender o efeito. Nós não paramos para entender a causa. Ah, Fernando, mas como assim? Uma enfermidade. Por que Deus que veio essa doença para mim agora? Um filho difícil. Mas esse menino incomoda. O que eu fiz para esse menino estar me incomodando? Olha, a gente fez. Um pai e uma mãe difícil. Por que eu passo isso dentro do meu lar? A gente só abre os olhos para o efeito. Nós precisamos analisar os acontecimentos. E entender a causa dele, nós vamos entender sim a justiça das aflições. Nós vamos entender o porquê que isso está passando conosco. E aí ele segue. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Calculamos-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que o produz. Será então racional negamos o princípio divino porque não o compreendemos? Então, olha só. Quantas coisas a gente conhece ao nosso redor? Quantas coisas a gente vê ao nosso redor? E a gente só entende o efeito. Aqui ele dá exemplos simples, mas trazemos para dentro do nosso dia a dia. Quantos desafios a gente passa hoje? Será que Deus está querendo só nos punir? Será que aleatoriamente Ele está dizendo: olha, hoje eu vou fazer um desafio aqui para o nosso irmão? Se a gente acredita que Deus é justo, Ele está fazendo só isso conosco? Ou a gente tem que pegar esse desafio, entender ele como um mecanismo de evolução e trabalhar através dele. Trabalhar a nossa melhor versão através dele.
Para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, eu vou trazer uma música. Se chama Chamado. E eu vou pedir uma gentileza para vocês, quem quiser se conectar com isso, que a gente feche os nossos olhos e a gente se conecte no chamado do Cristo para a gente, para que a gente se conecte com a nossa maior dificuldade hoje. Pensa na nossa maior dificuldade hoje e vamos vibrar, porque quando a gente vibra através da música, através do amor, através da doutrina, com certeza a espiritualidade fala conosco. Então que a gente possa fazer esse movimento na noite de hoje. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos, e quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confia em mim, vão. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga. Por teu amor haveremos de amar. E ao final da luta Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra-mãe que nos abriga. Por teu amor haveremos de amar. Então viemos porque ninguém resiste ao seu chamado. E é esse chamado que a gente precisa internalizar no nosso coração. É esse chamado dele e o esclarecimento que ele nos traz que deve entrar em todas as nossas vidas. Eu sei que é difícil pensar na dor, mas a dor ela vai existir. E esse é o papel da doutrina dos Espíritos, porque a doutrina não é o esclarecedor prometido, a doutrina é o consolador prometido. Ela nos consola diante das nossas dores e nos faz refletir para que a gente possa ser melhor a cada dia. E aí eu convido a vocês a refletir sobre uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 879, que ela diz assim, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter daquele homem? Homem na questão humanidade, ele traz no Livro dos Espíritos, né? Qual seria o caráter da humanidade que praticasse a justiça na sua própria pureza, na sua toda pureza? A resposta da espiritualidade a Kardec foi a seguinte: o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não haverá justiça verdadeira. Então, quem praticaria a justiça
em toda a sua pureza é alguém igual a Jesus. Tem alguém aqui igual a Jesus? Se tem, educadamente eu vou dizer, essa palestra não vai dar nada para ele. Porque ninguém ainda tem toda a evolução igual a Cristo. Ele é nosso modelo e guia. Nós ainda vamos ser injustos em alguns momentos. Nós ainda vamos ser injustiçados em algum momento. Porque a gente ainda não consegue praticar a justiça na sua simplicidade. Porque é como uma receita de bolo. Vamos lá, eu vou dar uma receita de bolo aqui. Bolo de cenoura. Quem sabe fazer bolo de cenoura aí? Só 2 pessoas, sabe? 3, 4. A próxima nós vamos encomendar um bolinho de cenoura, fazer um coffee break antes, né? Vou também assim. Como é que é a receita de bolo? 3 cenouras, 2 xícaras de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo. O pessoal do fundo aí unta a forma com manteiga e trigo, bota tudo no liquidificador, bate por 10 minutos, não é assim? Mistura tudo por 10 minutos. Alto fermento. Olha, ó. 1 colherzinha de fermento. Juntou tudo, bateu tudo. Agora, por favor, tira a cenoura. Dá? Pessoal do fundo da idade tirar a cenoura? Não dá também? Pessoal que untou também não? Não dá, né? A receita da justiça divina é a mesma coisa. Como é que é a receita da justiça divina? Pega o liquidificador, não liga na tomada ainda. Bota a justiça infinita. Bota amor infinito. Bota caridade infinita. Liga para mim o liquidificador aí, por favor. Ligou? Bate tudo junto. Dá de tirar o amor? Dá de tirar a caridade? Não dá. Mas por que isso, Fernando? Assim como o bolo de cenoura, a justiça infinita ela precisa ser vivida tudo junto. E é isso que Deus faz conosco. Porque toda a vida que nós estamos passando por uma provação, por um momento difícil, nós estamos sendo amparados por Deus. Mas nós não estamos sendo só amparados só com justiça. Nós não estamos sendo amparados só com amor. E nem só com caridade. Isso está lá no livro dos Espíritos. Na lei de justiça, de amor e de caridade. Perfeição moral. Ele sempre nos ama, é caridoso e é justo com a gente a todo momento. A partir disso, nós vamos começar a olhar nossas dificuldades de forma diferente? A não ser que a gente ache que Deus não é justo. Estou quase passando o horário já, né? Eu sempre digo, boto pilha nova quando eu vou no relógio. Aí ele corre mais rápido e eu acho que eu estou falando muito, mas é o relógio que está andando mais rápido. Mas para isso, como é que a gente pode entender? Todo mundo conhece o livro Céu e Inferno? Lá o que tem? O Código Penal da Vida Futura. Lá nos explica como a justiça divina age perante nós. Lá nos diz como a gente faz para ter um futuro melhor e como a gente faz se a gente não for tão bom. Lá nos diz como botar tudo no liquidificador, bateu e foi amparado por Deus. Por exemplo, lá nos diz que se a gente exercer a nossa encarnação com o nosso livre-arbítrio, a gente vai ser consequência conforme a gente fez. Por exemplo, casei. Casei. Recebi a minha mulher no lar. Matei a minha mulher. Lá no Código Penal da Vida Futura, o que vai dizer? Vai receber a consequência por causa disso. Agora eu casei. Recebi a minha mulher. Não matei ela. Vivi maravilhosamente bem. Eu vou ser punido pela justiça divina?
Quando a gente trata o livre-arbítrio dentro das diretrizes de Deus, dos ensinamentos do Cristo, dos esclarecimentos da doutrina espírita, as nossas dificuldades ficam muito mais leves. As nossas dificuldades ficam muito mais leves. Mas o espírita tem isso, né? A gente cria expectativa de mundo ditoso. A gente acha que a gente vai casar com um espírito evoluído. Aí depois de 7 anos nós vemos que não é bem assim, né? As crises começam a vir, aquelas coisas. Mas também a gente descobre que a gente precisa perdoar 70 vezes 7, né? Temos que perdoar. Então esse é o mecanismo da justiça divina para a gente conversar esta noite. É a gente internalizar na gente que sim, todas as dificuldades que nós passamos ou que nós vamos passar depende única e exclusivamente das nossas atitudes. Depende única e exclusivamente da nossa conduta para os desafios que aparecem em nossas vidas. Porque eu sei que quando a gente está aqui dentro, a portinha está fechada, a gente está conversando, está tudo maravilhoso. Eu vou sair daqui, vou ser diferente. Na esquina o carro fechou a minha frente, esqueci tudo. Olha quanta gente que riu aí, ó. É verdade, né, gente? Então, por isso, desse cuidado de a gente ter. Em resumo, a gente precisa de 3 itens para que a gente possa ser melhor. Quando aparecer um desafio e a gente cometeu alguma atitude equivocada, arrependimento. O primeiro. Olhemos para as nossas dores, para as nossas dificuldades e façamos diferente. Mas primeiro o arrependimento, se a gente fez algo que não foi tão legal. Depois, a reparação. Vamos reparar. Nós somos imperfeitos. Vamos reparar. E terceiro, a nossa expiação. E aí são essas dores que chegam para a gente hoje, que a gente provavelmente está expiando. Esse é o apelo dessa noite. Ter atitudes diferentes. Ter atitudes melhores diante das nossas dificuldades. E claro, para mim ter uma atitude melhor, eu vou começar agradecendo todo mundo por ficar comigo aqui essa noite, até agora. Porque eu sei que muitas vezes é difícil vir até aqui. E eu sempre digo que a gente não sabe quem vai falar, o que vai falar, a gente se propõe a vir aqui receber. Então nada melhor que a gente que está aqui agradecer. Porque eu sempre brinco que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Isso tudo é para mim. Se sobrar um pouquinho, vocês podem pegar para vocês. Mas a gente precisa agradecer muito. Porque nós vamos fechar com uma música que eu sempre digo que assim, ó, a nossa vida, a nossa encarnação, ela é um oceano gigante. Eu brinco que tu senta na praia assim e tu olha o horizonte. Parece que tem uma linha, né? Se tu for até aquela linha, vai ter outro horizonte. E assim infinitamente. Assim somos nós no nosso mar da vida. E dentro desses horizontes vão ter várias embarcações que vão tentar ser derrubadas. Mas nenhuma tempestade pode nos derrubar se a gente confiar em Deus. Nenhum vento forte nos derruba se a gente confiar na espiritualidade. Então que a gente possa fazer isso. Confiar em toda a espiritualidade que está do nosso lado. Confiar nos desafios que vêm até nós. Que as dores que batam nas nossas portas, a gente possa deixá-las entrar, acolhê-las e fazer diferente. Esse é o propósito. Então nós vamos encerrar com a música Mar da Vida e vamos pedir para que a gente possa vibrar pelos hospitais, pelos nossos irmãos na rua, pelos manicômios, pelos presídios, porque sim, lá teve alguém que muito possivelmente também teve uma atitude equivocada. Lá teve alguém que foi nós ontem. E a gente pode vibrar. E aqueles que são nós amanhã vão vibrar por nós também agora aqui. Que a gente faça esse movimento de corrente do bem. Se ficarem à vontade, também quiserem fechar os olhos, fiquem à vontade. Eu vou pedir um favor. Eu sei que está transmitindo. Eu posso ir até lá?
Ondas da vida carregam o barco, atracados no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar como instrumento que se chama. E que então, através dessas músicas, dessa melodia, dessa vibração dessa noite, a gente possa nos conectar com os nossos maiores desafios, entendê-los, acolhê-los, compreendê-los e fazer diferente. Se o nosso maior desafio é dentro do nosso lar, vamos amar. Se o nosso desafio é fora dele, não façamos diferente e amamos também. Agora, se o nosso maior desafio já não está mais conosco, vibremos através dessa música e acessamos ele. Ondas da vida carregam o barco, atracados no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar como instrumento que se chama amor.